Nós começamos na aula passada falando da aliança divina, questões introdutórias, e hoje nós vamos continuar falando, aí sim, do começo de toda a história, falando da aliança da criação, e para frente nós teremos mais 5 aulas nesse tema. Gente, falar da aliança da criação é algo muito importante e é um conteúdo muito vasto. Aliança da criação, então, nós vimos que Deus estabelece um relacionamento específico, especial com cada um de nós. Então, mediante o próprio ato de criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, Deus estabeleceu um relacionamento único entre ele e a criação. O que nos diferencia dos animais é que nós temos um relacionamento especial com Deus. E a nós, Ele nos deu essa qualidade de nós sermos criados à sua imagem e semelhança para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Em acréscimo ao seu soberano ato criador, Deus falou ao ser humano, determinando com precisão o papel dele na criação. Então isso é muito importante. A Bíblia nos estabelece o papel que cada um de nós, como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, temos na criação. Entendermos esse papel significa entendermos qual que é a nossa função aqui no mundo e qual é o nosso propósito, para onde nós vamos. Por meio desse relacionamento de criar, falar, Deus estabeleceu soberanamente um pacto de vida e morte. E esse pacto original entre Deus e o ser humano pode ser chamado de pacto da criação, que é o pacto que Deus estabelece no ato da criação. E esse pacto da criação tem 2 aspectos. O aspecto geral, que diz respeito às responsabilidades mais amplas do ser humano na criação e no seu relacionamento com o Criador, e o aspecto focal, que diz respeito à responsabilidade mais específica do ser humano, decorrente do momento especial de prova ou teste instituído por Deus. Então, hoje a aula é muito interessante, porque nós vamos entender a questão do porquê que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi deixada no meio do jardim. Num acesso facilitado para o ser humano. Vamos começar pelos aspectos gerais. O ser humano, como parte da criação, tem a responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. Gente, quem cria estabelece o quê? As regras de como as coisas funcionam. Então, quem desenvolve um carro, cria todo um esquema de como aquele carro vai funcionar. Ele manualiza todas essas coisas. Então o carro que a gente tem não foi feito para voar. Foi feito para andar rente ao solo. Foi feito para ter um certo tipo de movimento. Um certo tipo de interação aerodinâmica que permita que ele, quando pegue velocidade, não suba mais, fique coladinho ao chão. Ele tem formas de funcionar. Você não pode querer que o carro faça além do que está planejado para fazer. E nós, dentro de toda a criação de Deus, nos encaixamos dentro do lugar que Deus reserva para cada um de nós, com as nossas funções e com os nossos objetivos. Dentro de todas as ordenanças que Deus estabeleceu para nós, nós temos 3 pontos muito importantes, e esses pontos é o que nós vamos discutir nessa primeira fase da aula. Primeiro, sábado. 2, casamento. 3, trabalho. Aí você fala assim, nossa, mas esse é o ordenamento da criação? O sábado, né? Casamento até vai, porque o casamento, né, entre outras coisas, serve ao fim da procriação e da manutenção da vida humana na terra. Trabalho também, mas a questão do sábado é uma coisa que nós não compreendemos muito bem. Nós já fizemos uma aula sobre sábado, lembra quando nós falamos do 4º mandamento, lá no começo do ano? Vamos retomar alguns conceitos importantes, porque o sábado, ele é parte fundamental da aliança que Deus faz com o ser humano dentro do contexto da criação. Vamos começar com o sábado. Algumas características do sábado. Primeiro, Deus se relaciona e abençoa o ser humano.
Deus, ele estabeleceu que, na medida em que o ser humano descansa e reserva aquele tempo para Deus, Deus, ele abençoa o ser humano. Por quê? O que é o sábado, gente? O sábado é a declaração mais contundente de dependência que o ser humano pode fazer em relação a Deus. Por quê? Porque no sábado, a lógica é o seguinte: eu vou deixar de trabalhar. Numa época em que você tinha que trabalhar todo dia para você ter o seu pão diário, eu vou deixar de trabalhar um dia porque eu sei que nesse dia Deus vai me sustentar. E por que eu vou deixar de trabalhar? Eu vou deixar de trabalhar porque, para mim, a prioridade nesse dia não é viver em função do que eu vou comer, do que eu vou beber, do que eu vou ter. A minha prioridade nesse dia é adorar a Deus. Então eu paro tudo, adoro a Deus na convicção de que Deus, ele vai me sustentar naquele dia, e esse dia se transforma num modelo que é aplicado a toda a nossa existência. Quando nós dependemos de Deus, Deus, ele não larga da nossa mão. Ele cuida e abençoa, ele se relaciona conosco nesse dia. De modo que nesse dia Deus é honrado pelo ser humano. Ou seja, não é um dia que você simplesmente descansa. É um dia em que você, ao descansar, adora a Deus. Então a questão do descanso e da adoração são duas coisas muito interligadas. Você deve pensar às vezes, né? Aqui na Metropolitana ninguém pensa assim, mas tem pessoas, né, de outros contextos que pensam assim: ai, mas dá tanto trabalho ir para a igreja, tem que acordar cedo, tem que vir para a escola metropolitana, né, tem que ficar ouvindo o pastor Paulo falar, né, ele não é nem tão bonito assim, né? Isso é sua opinião, a minha é diferente, mas tudo bem. Aí você acha isso um enfado, um trabalho, mas na verdade o que Deus quer é que por meio de todo esse processo de comunhão, de celebração, o nosso coração possa descansar nele. Nós colocamos os nossos fardos diante de Deus. A gente traz tudo o que fez durante a semana e coloca aos pés de Deus e fala o seguinte: ó Deus, é isso que eu fiz, eu quero te agradecer, e agora eu quero descansar no Senhor, para o Senhor nos energizar, para recarregar as nossas baterias, e isso nós fazemos na adoração. Mas também o sábado tinha um aspecto muito importante: Deus protege a terra da exploração do ser humano. Existem vários pontos da lei de Moisés que Deus exigia que a terra tivesse descanso. A cada 7 anos você tinha que dar descanso à terra. Ou seja, Deus, por meio do sábado, resguardava a terra do ímpeto de exploração do ser humano. Deus também protege o ser humano de ser escravo da criação. O que é o sábado? O sábado é a prova de que nós não somos escravos do nosso trabalho e do nosso meio. Por quê? Porque nós deixamos de trabalhar nesse dia e Deus nos sustenta. E o último ponto: Deus projeta seu plano de salvação de forma progressiva por meio do sábado. Ou seja, o sábado não é o fim em si mesmo. O sábado aponta para algo muito maior que vem em seguida. Qual que é o grande problema que Jesus tinha com os religiosos da sua época, sempre a discutir por causa do sábado? Porque os religiosos achavam que o sábado era o alvo de todas as coisas. Você vive em função do sábado. Mas Jesus ensinou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A indicar que o sábado aponta para uma realidade de descanso, de adoração, de plenitude muito maior do que aquilo que você vive naquele dia. Ou seja, aponta para a figura do próprio Jesus. Porque Jesus vai dizer o quê? Eu sou o Senhor do sábado. A razão para a guarda do sábado refere-se não somente à criação, mas também à redenção, porque Deus deu descanso pela redenção. Israel deve observar o sábado, ou seja, não é apenas um descanso assim de você não fazer nada. Deus, ele salva. Deus, ele coloca em ação o seu plano de redenção por meio desse descanso. O descanso do sábado aponta para o descanso da sua salvação. Para algo muito além de dias, ou daquilo que você faz ou deixa de fazer.
Se o sábado na ordem da criação é importante, devemos ver como o sábado na ordem da redenção, por meio de Jesus, assume ainda um papel central na vida do crente. E é aí que nós fazemos uma ponte rápida para o Novo Testamento. A ressurreição significa um evento que superou até mesmo a atividade criadora original de Deus. Na ressurreição, Deus levou ao cumprimento final seu programa criador-redentor, mas a criação-ressurreição levou o mundo à sua destinada perfeição. Gente, a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: por que nós não guardamos o sábado e ao invés do sábado nós celebramos o dia do Senhor no domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição. E por que a igreja começou a se reunir no domingo e não no sábado? Porque a igreja entendeu que o sábado ele foi cumprido como um preceito religioso na figura de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é aquele que inaugura uma nova criação. Então o sábado, o sexto dia, é o símbolo da criação antiga. Aquilo que Deus fez lá no começo. A ressurreição é a nova criação da qual nós somos convidados a fazer parte. É um novo paradigma de descanso. É para onde o sábado do Antigo Testamento aponta, e é a partir do ponto em que a nova criação começa a desfrutar do novo descanso em Cristo Jesus. Por isso que nós, a tradição reformada, nós afirmamos, os nossos catecismos ensinam, a nossa confissão ela é contundente em dizer que o domingo é dia do Senhor. E o que implica dizer que o domingo é o dia do Senhor? O domingo é o dia onde a igreja, quando a igreja se reúne para especificamente celebrar a Deus, administrar a mesa do Senhor, o batismo. Não é um dia comum, não é um dia especialmente voltado apenas para o seu descanso. Porque ímpio descansa no sábado e no domingo também. O que faz o descanso do ímpio ser diferente do nosso descanso? É o fator de que nesse descanso nós descansamos em Deus, adorando Ele. Então, para nós, não faz muito sentido a gente ficar de pernas para o ar no domingo sem ir para a igreja quando nós somos cristãos, quando nós somos crentes em Jesus. Ai, pastor, mas eu tenho um trabalho que eu tenho que fazer. Esse é um caso especial. Você tem trabalho, é um dia que você foi chamado a trabalhar, é uma exceção. Mas, em casos normais, o domingo é especial para nós. O autor de Hebreus diz para nós não nos cansarmos de nos reunirmos. E qual que é o dia de reunião oficial da igreja? Domingo. O lugar de crente no domingo é onde? Aonde? Na igreja. Depois você faz as coisas. Ah, e quando eu for viajar? Bom, quando você for viajar, você for viajar, ué. Né? Mas você não viaja todo domingo. Eu acho. Né? Você não fica fazendo outras coisas. Né? Às vezes você tira um tempo para sair com a família. Muito bem. A preocupação é que você torne a exceção como regra e a regra você escanteia para o outro lado para você fazer outra coisa. Então o crente deve guardar o sábado? A resposta é sim, mas só que de uma outra forma que não a forma dos judeus hoje. De forma diferente ao padrão sabático da antiga aliança, porque o sábado na antiga aliança olha para o descanso ao fim de 6 dias do trabalho. Então, o sábado no Antigo Testamento é um flashback, é você olhar para trás aquilo que Deus fez na criação e você vive aquele momento. Nós guardamos o sábado no dia de domingo, como um dia de descanso, onde começa a semana se alegrando no descanso já realizado para o evento cósmico da ressurreição de Cristo. Então, entra alegremente nos seus dias de trabalho, confiante no sucesso por meio da vitória que Cristo já alcançou. Então, o nosso ponto importante em relação ao sábado é a pessoa de Jesus Cristo. Ele ressuscitou no domingo, inaugurou a nova criação a partir daquele momento. Jesus Cristo é o primeiro fruto da ressurreição, da qual nós também participamos. É o dia em que há o pontapé inicial
Então olha só, o sábado da antiga aliança é o 6º dia depois da criação. O descanso na nova aliança é o 1º dia da criação. Da nova criação em Cristo Jesus. O cristão é obrigado a lembrar-se do dia de sábado para santificá-lo. Sábado é mandamento pétreo. Mas amanhã, no dia da consumação, o povo de Deus entrará completamente no descanso que não terá interrupção. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Quando ele entrar no estado de ressurreição com Cristo, conhecerá o sábado da consumação da nova criação. O sábado que nós vivemos hoje é uma antecipação do sábado perfeito que nós viveremos na consumação. Os dias de descanso picotados que nós vivemos hoje antecipa o descanso eterno e final que nós teremos aonde? Na nova criação, em novos céus, em nova terra. Então, ao nos reunirmos, e especialmente hoje nós temos a mesa do Senhor, nós anunciamos a morte dele até que ele venha, e nós anunciamos que esse momento de celebração que nós fazemos mensalmente, hoje, no amanhã, quando Cristo voltar, se transformará em toda a história. Será a nossa rotina eterna, de nós nos alegrarmos e descansarmos. Então, o tempo de trabalhar é agora. O tempo do nosso descanso semanal é para nós olharmos e vislumbrarmos que um dia Deus nos trará descanso a todo o nosso trabalho. Por isso que o Novo Testamento nos ensina que em Cristo o nosso trabalho não é em vão. Porque nós teremos recompensa. Teremos recompensa e o sábado é essa recompensa. Sábado, então, um aspecto fundamental da aliança da criação. Outro aspecto, casamento. O sábado é o elo de relacionamento do ser humano com Deus. O casamento é o paradigma de relacionamento entre ser humano e ser humano, especificamente homem e mulher. Na ordem da criação, o próprio Deus assinalou: não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Assim Deus criou uma auxiliar que correspondia apropriadamente ao homem. O Criador ordenou o casamento desde a ocasião da criação do ser humano. Então, o casamento é a primeira instituição humana, e essa primeira instituição humana criada por quem? Criada por Deus. Então, por ser ato criativo direto de Deus, o casamento tem uma natureza sagrada. 3 características do casamento para você guardar aí dentro do seu coração, que faz parte da ordem criacional de Deus. Da aliança criacional de Deus. Isso quer dizer que são regras que não mudam. Por quê? Porque faz parte do manual do Criador. 1. Pela ordenança da criação, o casamento une 2 pessoas, numa fusão interpessoal maravilhosa. Veja só o que diz lá, Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. 2. A ordenança da criação determina a estrutura interna que caracteriza a instituição divina do casamento. Veja só, Gênesis 2:18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então, na ordem criacional, quem que veio primeiro? O homem ou a mulher? O homem veio primeiro. Adão veio primeiro. Depois veio a mulher. E a mulher foi criada para quê? Está escrito aí. Para que o auxilie e o corresponda.
Ou seja, Deus olhou para o homem e viu que ele sozinho não ia dar conta, não ia viver de forma plena. Então a mulher foi criada para que esse homem pudesse encontrar plenitude de harmonia dentro da sua vida, e a mulher, ela corresponde a isso, auxiliando o homem, estando ao lado do homem, para que os dois possam formar um casal que se encaixe dentro dos propósitos criacionais de Deus. Por causa dessa ordem criacional, é que o homem, ele é considerado como representante da família diante de Deus em termos espirituais e em termos funcionais. A mulher auxilia, o homem lidera. Embora homem e mulher sejam essencialmente iguais, funcionalmente, por causa da ordem da criação, os dois têm funções diferentes. Veja lá o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 8, 9. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Não é nada confortável para as mulheres ouvirem isso, eu sei. Que negócio é esse, né? É machista. Não é questão de ser machista. É questão que essa é a ordem. Porque primeiro veio quem? Primeiro veio o homem, depois, em função do homem, a mulher foi criada. Isso quer dizer que a mulher vale menos que o homem? De forma nenhuma. Por isso que a mulher é igual ao homem, porque é apenas a mulher que pode corresponder e auxiliar o homem de forma harmoniosa, de forma perfeita. A condição última da mulher encontra antecipação escatológica na igualdade entre homens e mulheres com respeito ao Evangelho. Não há nem homem nem mulher com respeito ao privilégio, à responsabilidade de responder em fé ao Evangelho. Diante de Deus, homem e mulher são iguais e têm as mesmas responsabilidades como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Dentro do casamento, existem diferenças funcionais, assim como existem diferenças funcionais na igreja. Diante de Deus, eu, reverendo Rodrigo, e todos que estão aqui são iguais. Né? Lá no céu ninguém vai ter uma plaquinha a falar pastor, reverendo, Paulo. É só Paulo, né? Junto com você. Isso aos olhos de Deus. Deus nos criou dessa maneira. Agora, dentro da funcionalidade, da organização da igreja, a igreja tem o quê? Tem pastores, tem presbíteros, mas em termos de governo e organização, o pastor tem o seu lugar, o presbítero tem o seu lugar, o diácono tem o seu lugar, todos têm o seu lugar para que juntos possamos cooperar. Então essa é a dinâmica que imita a dinâmica da própria Santíssima Trindade. Nós temos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma só essência, um mistério incompreendido. Agora, nós temos aquilo que nós chamamos de economia da Trindade, onde nós percebemos em cada pessoa da Trindade uma função diferente. A função primeira é do Pai. Ele tem o primeiro foco, porque ele é o Pai, depois vem o Filho, depois vem o Espírito Santo. Não que um é pior ou melhor do que o outro. Os 3 compartilham da mesma unidade, da mesma essência. Mas cada um tem a sua função, que faz com que a Trindade seja o quê? Algo perfeito, uma comunidade perfeita. Não é à toa que o Novo Testamento enxerga o casamento como a vivência mais humana do mistério da Trindade. Eu e minha esposa somos um diante de Deus. Não dá para separar. Mas somos 2 pessoas que foram unidas em um só corpo, debaixo de uma só missão, em um só evangelho. Em terceiro lugar, o efeito da ordenança do casamento na criação com relação às várias distorções de prática sexual. Esse é um tema muito sensível. A partir de que padrão, ou baseado em que padrão, nós classificamos uma atividade sexual como algo lícito ou não lícito? A partir
da própria organização que Deus estabelece aonde? Na criação. Aquilo que Deus estabelece na criação, para nós é o natural. Natural até em termos de nossa própria inclinação. Então, vemos várias distorções que até as próprias escrituras elas nos falam. Por exemplo, a poligamia. Um sujeito casar com várias mulheres. Jesus falou o quê? No princípio não era assim. Divórcio. Opa, esse é um tema sensível também. Divórcio dá uma série de 500 estudos, né? Mas o divórcio, em termos simples, não é algo natural e não faz parte do projeto original de Deus. O que eu posso dizer para você, só para nós remirmos o tempo, é que divórcio não é mandamento. É concessão. Mandamento é que você se une à sua mulher e o que Deus uniu, o homem não separa. Agora, existem várias questões que até a Bíblia, a nossa própria confissão de fé, e quem tem dúvida, lê lá a confissão de fé de Westminster no capítulo 24, no parágrafo 6, existem situações onde o divórcio é admitido e permitido. Homossexualismo é um padrão normal da criação? Não. E por isso que a sua prática é o quê? A prática da homossexualidade é pecado nas Sagradas Escrituras. Tá? Você pode ver a crítica que Paulo faz em Romanos capítulo 1, versículo 26 a 27. Na época de Paulo, a homossexualidade era um padrão normal na sociedade greco-romana. Né? Então, não é algo aceitável dentro dos limites das Escrituras, porque nós temos a ordem criacional. E qual que é a ordem criacional? Deus fez o quê? Homem e mulher. Os dois se unem. Então, o padrão de casamento é um casamento monogâmico, heterossexual e duradouro. Dura para a vida inteira. E etc., né? Porque nós temos tantas aberrações nesse terreno, né? Que não é bom nem citar para não levar vocês a ter curiosidade em saber o que é isso. Mas tem muitas coisas muito feias, inomináveis, que fogem do padrão, desses 3 padrões estabelecidos no casamento. Então, casamento é algo importante para a nossa vida? É. Por quê? Porque é um ordenamento que faz parte da criação. Então, nós vivemos essa realidade. O casamento é para todos? Bom, é para a maioria. Tem gente que não casa, por diversas razões. Mas, uma vez que você casou, você tem que ter no seu coração que você desempenhou uma missão muito importante no reino de Deus. Outras pessoas não se casam para servir ao Senhor. Outras pessoas não se casam porque não encontram ninguém. Tem várias contingências da vida. Mas o casamento faz parte da ordem natural. Então, sábado, casamento, e a gente vai para o trabalho. O Timothy Keller tem um livro muito legal, que é Fé e Trabalho. Ele diz o seguinte: no princípio, então, Deus trabalhou. Por que nós trabalhamos? Porque Deus trabalha também. Ou você acha que Deus está lá nas redes celestiais, balançando de um lado para o outro, né, mandando Miguel pegar uma água de coco para ele, mandando o outro balançar a rede dele? Não, Deus trabalha. Jesus falou que o meu Pai trabalha até agora. Deus trabalha, Deus trabalhou na criação. O trabalho não é um mal necessário que adentrou no cenário mais tarde, ou algo que fora criado para os seres humanos fazerem, mas que estava abaixo da dignidade do poderoso Deus. Não, Deus trabalhou por puro prazer e alegria. O trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Ou seja, as pessoas pensam o seguinte: o trabalho é maldição do pecado. Não, o trabalho não é maldição do pecado, porque o trabalho antecede o pecado. O que você acha que Adão e Eva faziam no paraíso? Ficava 24 horas maratonando Netflix? Não, eles trabalhavam. Mas o que diferencia Adão e Eva de nós hoje? É que para Adão e Eva o trabalho era um prazer. E o que o pecado fez? Tornou o prazer em enfado, em dificuldade.
Então, o trabalho à luz do Evangelho, ele é redimido também. A solidariedade da ordenança divina no trabalho com a ordem da criação pode ser vista em sua conexão imediata com o princípio do sábado. Ou seja, o descanso significativo somente pode ser experimentado pela criação no contexto do trabalho significativo. Ninguém descansa do trabalho que não fez. Por isso que a Torá vai dizer o quê? Quem não trabalha, nem coma. Por quê? Porque o trabalho é a missão primordial do ser humano. Veja, sábado é eu com Deus, casamento, eu com o próximo, trabalho, eu com o meio, eu com a questão do sustento, eu com a minha rotina, eu com o meu propósito aqui na terra. O ser humano, feito à imagem do próprio Deus, tem a responsabilidade única de subjugar e dominar sobre toda a criação viva. Ou seja, como que nós dominamos e subjugamos? O meio, por meio do trabalho, construção da tecnologia. Tudo isso faz parte do mandato criacional de Deus. As facilidades que nós temos, celular, televisão, iluminação, tudo isso, faz parte do chamado de Deus ao ser humano, em que ele domine, subjugue toda a criação, transformando a criação. Ou seja, Deus dá a matéria-prima. Nós fazemos o quê? Nós cooperamos nesse sentido com o ato criacional, desenvolvendo uma coisa para outra. Então nós somos chamados pelo trabalho a participar da criação, que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Nós vivemos no melhor dos tempos, porque a tecnologia nos trouxe até aqui. O nosso chamado é desenvolver ainda mais, viver de maneira a tornar essa nossa existência melhor, a beneficiar muito mais pessoas. Especificamente, a incumbência dada ao ser humano de cultivar e guardar o jardim enfatiza o papel da ordenância da criação referente ao trabalho. Em vez de ser um aspecto legal da antiga aliança, o trabalho pertence integralmente ao papel do ser humano feito à imagem de Deus. E essa ordenança da criação une-se ao sábado e ao casamento para prover uma estrutura significativa à existência do ser humano sob as estipulações gerais da aliança da criação. Então, o trabalho é a base para que o casamento floresça e para que o meu descanso em Deus tenha ainda mais significado. Então, o descanso, as férias que você tira uma vez por ano, é muito especial quando você ralou para chegar até lá. Da mesma maneira, o descanso que nós temos em Deus é muito mais significativo quando nós temos a noção daquilo que Deus nos chamou a fazer aqui no mundo, de acordo com os dons que vocês têm, com os talentos que vocês desenvolveram. Tem gente que não está trabalhando no lugar que quer, mas é o lugar que Deus colocou. Então, bora lá trabalhar. Bora fazer desse limão uma limonada. Participar desse ato criacional constante para que o nosso descanso tenha um sentido ainda mais intenso dentro dos nossos corações. E é por isso que o Keller vai terminar dizendo o seguinte: o trabalho não é um mal necessário. Faz parte da criação. Então, a alegria de trabalhar é algo que o Evangelho promove em nossos corações, para que, ao trabalharmos, nós tenhamos a ideia e o direcionamento que, na verdade, nós estamos fazendo e fazendo para o Senhor. E tudo que se faz para o Senhor deve ser feito com alegria, boa disposição. Esses são os 3 aspectos gerais da aliança da criação. Sábado, que mais? Casamento e trabalho. Muito bem. Agora nós temos um aspecto focal. Tenho 10 minutos para falar de um assunto... Opa, só porque eu falei, desligou lá na frente. Veio de novo. O aspecto focal.
Ou seja, o aspecto geral é o que o ser humano tinha que fazer de forma geral e de forma irrestrita. Mas quando Deus criou Adão e Eva, Deus também instituiu um aspecto focal, ou seja, específico, que está relacionado com as duas árvores do jardim. Quando você lê o relato de Gênesis, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é maçã. Tá? É a árvore de um fruto, né, que dava autonomia ao ser humano definir o que para ele era bem ou mal. Então, no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Só existia um mandamento negativo na antiga ordem, no pacto das obras. Era de não comer. E o que Adão fez, o que Eva fez justamente aquilo, o único aspecto que eles não poderiam descumprir. Eu não sei se nós vamos encontrar Adão e Eva no céu, mas eles têm que se preparar, porque todo mundo que chegar lá vai chegar com sangue nos olhos, né? Para jogar na cara deles. Foi você, né? Você que é o Adão, né? A gente sofreu tudo aquilo, né? Por causa de você. Não, acho que não. Lá vai ser tudo legal. Tudo o que Adão fazia tinha implicação direta sobre a sua relação com o Deus da aliança da criação. Agora, vamos pensar nessa proibição de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. A proibição concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal e as exigências mais gerais feitas ao homem devem ser vistas como relacionando-se umas às outras. Então, os mandamentos gerais, a ordem geral, sábado, casamento e trabalho, está diretamente relacionado com essa proibição que Deus coloca no relato da criação. A proibição particular deve ser vista como ponto focal do teste do homem. Ou seja, beleza, Deus deu casamento, trabalho, sábado para o ser humano viver e debaixo dessas condições estabelecer a sua vida. Agora, Deus estabeleceu um teste, uma prova, para ver se realmente o ser humano viveria debaixo da direção integral de Deus. E essa prova está relacionada a essa proibição. Por isso que na teologia nós chamamos essa proibição de mandamento probatório. Ou seja, não coma. Aí Deus está lá vendo, será que eles vão comer ou não vão comer? É retórico, né? Lógico que Deus já sabia, né? Assim, vou ver, vou testar o ser humano até onde vai a dependência dele. Então, se Adão tivesse passado nessa prova, a impressão que nós temos pelas Escrituras é que Abraão, já estou misturando, né? Adão teria assegurado sua bênção sob as estipulações mais amplas da aliança da criação. Ou seja, se Adão e Eva tivessem passado naquele teste, eles seriam totalmente abençoados e acabou a história. Já provou, então vamos lá. Mas isso daí é uma possibilidade que não existe. Por quê? Porque nós sabemos que Adão e Eva caíram. E ao invés de trazer bênção sobre eles, trouxeram o quê? Morte. Por isso que pacto é algo que é soberanamente administrado por Deus com o custo da vida ou da morte. Você cumpre a aliança, você tem vida e bênção. Você descumpre e tem o quê? Morte e maldição. É o buraco aonde nos enfiamos na queda, em Gênesis capítulo 3. O teste probatório estabeleceu um ponto focal no qual se podia investigar a submissão do ser humano ao Criador. Envolve um teste altamente radical relativo à disposição do homem original a se submeter radicalmente à palavra específica do Senhor. O que Deus requer de nós, e agora já entrando para a aplicação. O que Deus requer de nós é uma obediência radical. Meia obediência é uma desobediência completa. Deus requer de nós
uma posição firme no sentido de obedecer à sua palavra. Adão e Eva falharam nesse ponto, porque a sua obediência não foi integral. Porque eles não cumpriram o pacto e a aliança estabelecidos pelo Senhor. Como o ser humano desobedeceu, ele teve que pagar com a vida. Ou seja, o dia que você comer, certamente morrerá. Eles morreram. Morreram espiritualmente. Morreram depois porque foi feito do pó, e do pó ao pó voltará. Então a morte não é um simples acidente. A morte é a consequência prevista daquilo que o ser humano fez, descumprindo a aliança. Mas olha só, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Jesus Cristo é a reversão de tudo isso. Por isso que Paulo chama Jesus Cristo de o segundo Adão. O primeiro Adão falhou. E por causa do pecado de um, e note que o pecado é creditado no homem e não na mulher. A mulher pecou. Aliás, foi a primeira. Mas quem é o representante da família diante de Deus? É o homem. Então é dele que Deus requer a responsabilidade. Ele que é nominado. Então esse negócio, o homem é a cabeça da família, né? Não é lá uma posição muito confortável. Que você vai ser cobrado dessa maneira. Mas, pensei que era outros barulhos estranhos. Mas, Jesus Cristo veio para nos assegurar isso. Consequentemente, assim como um só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência, e a obediência que Jesus fez é uma obediência radical e completa. A obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, e nós somos o quê? O elemento visível dessa graça. Porque por Jesus Cristo, aquilo que Adão fez foi revertido. De maneira que, entre a árvore do conhecimento e a árvore da vida, está o sábado, casamento e trabalho, tudo isso dentro de um compromisso de obediência radical. Esse é o padrão. Então, o padrão é que você, ao cumprir todas essas coisas, você tem acesso à vida, à árvore da vida. Deus não proibiu comer-se a árvore da vida. É que o ser humano escolheu comer a árvore do conhecimento porque ele queria ser independente de Deus. O objetivo, para nós, é a árvore da vida. A árvore da vida que em Apocalipse vai estar lá como o alimento das nações. Mas nós escolhemos o quê? A árvore do conhecimento. E quando nós escolhemos a árvore do conhecimento, a obediência radical é quebrada. E quando a obediência radical é quebrada, tudo isso vai para o ralo. Gostou dos efeitos especiais, né? Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós morremos, mas em Cristo nós temos a vida. E a possibilidade de ver novamente a ordem criacional de forma correta, descansando a partir daquilo que Cristo fez, da qual essa mesa é um símbolo da morte e da ressurreição. Descansando o sábado, vivendo verdadeiramente o casamento como algo tão precioso que Deus nos deu, e trabalhando para que Deus, por meio do nosso trabalho, seja glorificado todos os dias. E assim nós cumpriremos esse propósito ressignificado por meio de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir a isso daí. Vamos ter um momento de oração, você já sabe, né?
11º mandamento, não falte a próxima aula. E vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos criou de forma assombrosa, maravilhosa, a participarmos dessa aliança de criação. De nós, como corregentes da criação, governarmos o mundo em Teu nome, descansarmos no Senhor, vivermos a realidade da comunhão santa na Trindade no nosso casamento e expandirmos o trabalho da criação por meio dos esforços das nossas mãos, do nosso trabalho. Nós caímos no pecado. Tudo isso desabou quando nós não obedecemos ao Senhor de forma radical, mas nós cremos em Jesus Cristo, aquele que de forma cabal obedeceu ao Senhor. E é fiado na obediência de Jesus que nós nos apresentamos diante do Senhor como já justificados e limpos, para vivermos em Cristo Jesus a nova realidade do descanso que visa a ressurreição, do casamento que visa, ó Deus, a salvação das pessoas, do trabalho que também tem como alvo o alcance do mundo pelas tuas mãos, por meio das nossas, para que todos saibam que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Nos usa como igreja metropolitana nesse sentido, nos usa cada família, cada um que está aqui nessa direção. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.